Luciano? Essa parte a gente pula. Você pode entregar, você tá bem. Ele veio falar pra gente de um trabalho lindo que ele faz, que são os Doutores das Águas. Eu não vou dar mais detalhes, porque eu vou deixar ele explicar, tá bom? Bom dia. Bom dia. A Vânia é uma querida, a gente se conhece há muito mais tempo do que o colegial, não sei se vocês perceberam. Para mim, representar não só a odontologia, mas todo um projeto social que é o meu grande orgulho da minha vida, sem dúvida nenhuma. Né? Como ela falou, eu sou dentista, né? Eu sempre tive uma vida clássica de dentista. A gente se forma, vai consultório, aprende, tem que ter consultório próprio, e a gente tem aquela vida fechada dentro do consultório, né? E aquilo me incomodava um pouco, porque assim, eu achava que eu podia fazer mais. Sempre achei que eu podia fazer mais pelos outros. Não só trabalhar e atender. Ser dentista é legal, porque a gente cuida de pessoas. Mas eu achava que eu tinha que cuidar mais de gente, eu queria mais coisas, não era só individualizar. E aí, a gente sempre pensa nisso. Então a gente geralmente vai para o serviço público. O sonho do dentista é assim, ó, trabalhar no serviço público metade de um dia e ter o consultório à tarde para você ter. Todo dentista pensa nisso. Financeiramente, é uma estabilidade falsa, porque o serviço público não reconhece o nosso trabalho como deveria. Eu tive várias experiências no serviço público em que a gente fica realmente muito, muito insatisfeito com o reconhecimento da profissão, que é uma profissão linda. E eu sempre falo assim, eu sou entusiasmado com a profissão. Não sei por que eu sou dentista, uma coisa que surgiu na minha vida, eu nunca descobri por que eu fui dentista, eu não tenho parente dentista. Tenho uma tia do interior que eu não convivo. Assim, por que você nasceu dentista? Porque eu gosto de ajudar as pessoas. Essa é o que eu descobri. Então, assim, ó, apresentação, meu nome é Luciano, né? Eu sou dentista, sou periodontista. Sou especializado em tudo que está ao redor do dente. Então, a parte de gengiva, de sustentação do dente da boca. E isso envolve muita prevenção. Porque depois que perde a sustentação do dente, a gente não consegue recuperar. Então, se você cortar um dedo, você não cresce outro dedo, que é ponta de osso. Então, eu sempre trabalhei muito preventivamente. Sempre foi minha ideia de prevenção, não só de tratamento. Então, para ajudar as pessoas, eu tinha que ensinar elas a escovar os dentes. Né? Uma coisa que a maioria não sabe, e eu não sabia. Até eu entrar na faculdade, eu não sabia escovar os dentes. Então, a odontologia tem um outro lado, que não é só aquela coisa ruim que todo mundo vê, né? Que todo mundo liga o motorzinho, tem medo de dentista. Não é só isso. A gente tem que trabalhar as outras áreas para a gente poder ter sucesso no tratamento odontológico. Pode passar, né? Então, assim, ó, pausa um pouquinho. Eu, assim, vou contar um pouquinho da história do projeto e depois eu conto um pouquinho da história como que eu surgi no projeto, tá? Então, assim, eu tenho um videozinho falando do Rubinho de Almeida Prado, que ele é o coordenador geral do projeto. O projeto Doutores das Águas, ele nasceu da pesca. Tem uma empresa de turismo de pesca, chamada Pesca e Aventura, do Rubinho Almeida Prado, que vocês já devem ter visto na televisão. De domingo de manhã tinha aquele pescado Pesca e Companhia. E eles atuam na região. E eles descobriram, tinha um médico junto na expedição deles pescando, que eles precisavam na época de um lugar ali que não tinha assistência nenhuma médica. E aí eu dou esse vídeo para passar, é a primeira coisa que eu passo, porque vocês vão entender mais ou menos como que surgiu uma ideia de duas pessoas conversando e aonde a gente foi parar. O projeto tem 8 anos e a gente só vive de recursos de doação de empresas particulares. A gente está conversando com a Vânia sobre isso também, porque assim, a gente faz o projeto com muita dificuldade e muito amador. Só que ele está crescendo tanto porque tem muita gente ajudando a gente. Então isso é muito legal. Muita gente quer ajudar e não tem como. O nosso projeto é um projeto sério. A gente não ganha nada para fazer. São todas pessoas normais, cada um na sua área, e a gente tem áreas diferentes de atuação, porque hoje é um projeto de saúde geral. A gente consegue atuar em todas as áreas. A gente trabalha com educação, que pra gente é importante, tá? Então eu vou passar esse videozinho rapidinho, que é o Rubinho Almeida Prado, que é o coordenador geral, que é o que teve ideia, e o Dr. Francisco Leão, que é o médico, que atua com a gente, que é o coordenador médico até hoje, está sempre com a gente, sobre a ideia do que passou. Deixa eu secar tudo. Aí, dá.
Olá, meu amigo. Eu sou Rubinho de Almeida Prado, sou coordenador geral do projeto social Doutores das Águas. Esse projeto nasceu para atender uma população completamente esquecida pelo poder público e muito desconhecida, né, da população em geral. São os ribeirinhos da Amazônia. Nós adotamos 4 rios com uma população da ordem de 2.000 pessoas. E desde 2011 nós temos prestado a este povo atendimento médico, odontológico e educação recreativa. Eu venho pescar aqui. Eu sou cliente do Rubinho como pescador esportivo. E a gente aportou numa comunidade e uma senhora tinha torcido o pé, estava com dor no pé. E nós encostamos a lancha porque o Mauro precisava falar com alguém da comunidade e eu fiquei no barco. E a senhora se aproximou do barco e começou a puxar conversa, não sabia que eu era médico, nada. Falou, olha, eu tô com dor no pé, assim, meu pé dói, já que a gente não tem remédio, eu tô fazendo algumas coisas do mato, mas não tá adiantando muito. Eu falei, deixa eu ver seu pé. De fato, estava um pouco inchado e tal, e por um acaso, eu tinha um vidro de analgésico em gotas na minha caixa de pesca. Eu abri a caixa de pesca, dei o vidrinho para ela, expliquei como é que tomava. E ainda falei para ela, olha, vai sobrar. E isso é bom para tirar febre de criança, a senhora dá uma gota por quilo de peso. Expliquei para ela como é que usava. E essa mulher ficou numa felicidade, como se fosse um milagre. Né? Aí eu voltei para o acampamento e falei para o Rubinho, contei a história para o Rubinho, falei, Rubinho, o vidrinho de analgésico em gotas não custa R$2. Se R$2 causa todo esse impacto, né? Quer dizer, isso significa que é muito pouco que precisa fazer para a gente vir aqui e pelo menos mitigar, não diria resolver, mas mitigar alguns dos problemas que eles terão no dia a dia. Que eles teriam no dia a dia. Aí o Rubinho virou para mim e falou assim, olha, você coordena os médicos e os remédios que eu faço a logística. Então, assim, foi numa conversa informal de uma necessidade que eles descobriram porque eles pescavam na região. Isso é muito legal. E assim, eu gosto de falar sobre Doutores das Águas porque isso pode ser com qualquer pessoa. A gente não precisa ir para a Amazônia para resolver alguma coisa. A gente pode fazer aqui mesmo. Então, assim, minha maior missão é passar para todo mundo que a gente pode fazer alguma coisa. E a gente foi, no primeiro ano do projeto, eles foram com 6 pessoas só. E nesse barco aí, que é o Calua, é um barco de pesca. É um barco de turismo de pesca, né? Tem cabine para dormir e tal. E aí eles foram, mas assim, eles foram sentir. Foram só em metade do projeto que a gente faz hoje. E eles quase morreram de tanto atender. Porque assim, não existe atendimento na região onde a gente vai. A gente chega a navegar 36 horas para chegar nos lugares. E assim, não tem serviço público, porque são comunidades formadas, igual assim, minha família está morando aqui, vou morar perto para a gente dividir o animal que a gente caça. E é assim que surgem as comunidades na Amazônia. Tudo na beira do rio. As comunidades da Amazônia têm uma característica muito importante, eles só conseguem navegar na cheia. Na baixa, eles ficam ilhados, eles não conseguem usar o transporte, não tem estrada, é rio. Eles usam o rio como estrada. É um mundo completamente diferente do que a gente está acostumado. Então eles ficam assim 6 meses sem poder ir para uma cidade maior. E eles passam muita dificuldade. Eles comem peixe. Eles comem peixe. Mas o negócio dele é carboidrato, é farinha. Eles gostam de farinha. E eles, quando eles vão para outros lugares, eles estocam as coisas para vir. Luciano, tem muita carne lá, mas eles só comem peixe? Não, tem muita carne lá porque eles estocam açúcar. Eles trazem sacos e sacos de açúcar. Bala para criança. Então, assim, o reconhecimento para você dar para criança é bala, é doce. E não tinha nenhuma atenção de saúde na região. A gente tem muito problema de verminose por causa da água, por causa da falta de higiene pessoal. A gente tem um problema de educação pra caramba, porque assim, a maioria das comunidades não tem escola. Quando uma comunidade tem escola, vai todo mundo para lá e forma. Agora está surgindo alguma coisa de internet via satélite. Mas até então, eles são isolados do mundo. E assim, ninguém conhece. Quando eu falo que eu vou para a Amazônia, você atende índio? Cara,
a gente hoje atende índio porque a FUNAI pediu, depois elas pediram para cancelar. Mas assim, a gente atende quem não tem assistência. O projeto surgiu para quem realmente não tem assistência nenhuma na parte de saúde. Então assim, lá, para eles irem num médico, para eles irem num dentista, demora 5 dias de barco, navegando dia e noite. Chega lá, passa no serviço público, no meio da Amazônia. Sabe como que é o serviço público no meio da Amazônia? É abandonado. Então assim, eles não conseguem o atendimento que eles querem. Eu sempre fico perguntando para eles, e se você tiver dor de dente, como é que você faz? Ah, doutor, Arranca o dente. não tem nem como arrancar. Eles passam algumas coisas de óleo de sucunduri, alguma coisa assim, de uma cobra que apodrece tudo lá e mata. Mas assim, eles não têm tratamento. E o problema, quando eu surgi no projeto, era odontológico. Médico, conseguia. Algum médico pescador ia lá, ajudava. Eles têm, geralmente, as pessoas que fazem os remédios caseiros. Então, assim, eles têm alguma coisa na parte médica. A gente tem um livrinho de remédios que eles usam lá, a gente conseguiu escrever, pegando... Mas odontológico não tem jeito. Dor de dente não tinha o que fazer. O maior problema que a gente viu foi odontológico. Então aí eles falaram assim, eles foram no primeiro ano, foi um dentista, o Dr. Plínio, que começou ele, mas assim, nenhum projeto, nada, simplesmente foi lá para ver o que acontece. E ele arrancou o dente, pra caramba. Quase morreu de dor nas costas, aquela coisa de coisa. Sei que vai passar, né? Então assim, ó, vou contar um pouquinho da minha história, para saber como que eu cheguei nisso, né? Aonde que eu surgi nesse projeto. Então eu entrei na faculdade em 1995, 2005. Tá errado, tá errado. Vai errando, né? Vai ficando mais velho. Foi quando quase quando a gente acabou de estudar no colegial. Então eu entrei na faculdade em 95, minha mãe comemorando a minha entrada, porque foi muito difícil o conseguir Kevin entrar. disse que tinha 1 ano, só pra... Não, baixa isso, eu não devia contar. Então, assim, na época que eu me formei, era muito difícil entrar na faculdade, assim, sabe? Era bem difícil. Hoje em dia tá essa bagunça toda. E aí, eu fui presidente da Atlética, porque eu queria ir para os Jogos. Então, eu era a primeira turma da faculdade da Uniban, e que virou a Anhanguera, e eu não tinha como ir para os Jogos. Eu gostava muito de festa. Então, assim, eu queria ir para os Jogos. Para ir para os Jogos, eu tive que organizar. E aí, eu virei presidente da Atlética. Então, assim, tinha 2 salas. Em 95 eu entrei, em 96 já tinha 2 salas e eu consegui organizar, negociar e consegui fazer a faculdade para Atlética. E eu ganhei experiência em gestão por isso, né? Então você vai negociar com o ônibus, conversar com os caras do hotel, aí quebra o hotel, aí você tem que ir lá conversar com os caras. E aí eu virei presidente da Atlética até 98 e aí eu quase repeti de ano, né? Aquelas coisas. E aí eu me formei com muito custo, né? Porque eu gostava muito de festa. E aí meu pai comemorando pra caramba, né? Ainda bem que eu não fiquei de nenhuma, não repeti nenhuma, mas fiquei de DP pra caramba, mas depois eu comecei a estudar bastante. E aí em 2004, formei em 2004 eu casei, e aí eu fiquei aquela vida de dentista tradicional. Ia pro consultório, ia pra casa, da casa pro consultório, né? Fazia curso pra caramba, pra se aprimorar em tudo. E aí em 2010 eu separei, quer dizer, ela se separou de mim. Aí eu fiquei meio perdidão, né? O que eu vou fazer? Ela levou tudo que eu tinha, eu fiquei só com o consultório, eu precisava trabalhar. Aí eu arrumei 6 empregos, e um deles foi no serviço público. Eu fui trabalhar na Vila Maria na hora do almoço. Então assim, aquela loucura de um cara recém-separado precisando de dinheiro. E, então assim, eu entrei no serviço público, e no serviço público eu descobri que se você fizesse curso de gestão clínica, você ganhava o dobro de folga. Que era lindo para eu poder viajar nos feriados emendados. Tudo. Então eu fazia tudo que era curso de gestão, de saúde coletiva. E eu comecei a ficar apaixonado por saúde coletiva, porque aí tinha muito sentido o que eu estava fazendo ali. Eu podia ajudar muito mais gente. E que era completamente diferente de um consultório normal de dentista, que a gente só atua individualmente trabalhando. Então essa visão que eu tive de coletividade transformou a minha vida, em tudo, né? A respeitar, a tentar fazer projeto. Só que o serviço público é engessado. As ideias são ótimas no serviço público, o problema são as pessoas que trabalham nele. Eu sempre falo isso. O que eu implantei no Doutores das Águas é o que a gente faz aqui. E por que aqui a gente não tem resultado e lá eu tive? Vocês vão ver. E eu vou uma vez por ano em cada comunidade. Então eu atuo, são 8 anos de projeto, eu atuei 8 vezes lá. Por que aqui, que todos os dias você tem serviço público, você tem posto de saúde,
a gente não consegue resolver. Porque falta um interesse das pessoas mesmo de fazer isso. Então, esse é um dos objetivos. Despertar esse, vamos cuidar do próximo, vamos fazer a nossa parte, sabe? Eu não entendo como uma pessoa da área da saúde não quer ajudar as pessoas, eu não consigo entender. E aí, em 2012, eu saí do serviço público porque eu comecei a fazer conta, não estava valendo a pena. Eu atravessar a cidade na hora do almoço para ganhar uma porcaria e para ser limitado. Tem um dentista falar, ó, você está atendendo muito, atende menos. Pô, não dá, sabe assim, você fica... E agora? Eu não vou atender? Eu vim aqui para atender. Aí você, sabe, perde um pouquinho do que é realmente trabalhar. E eu acho que é isso que importa. Quando a gente gosta de fazer alguma coisa, a gente tem que fazer com prazer. Não pode, nada pode impedir. E aí, hoje o barco está assim. Né? Então eu vou mostrar para vocês hoje como está, depois de tudo essa foto. Depois eu vou voltar de novo para mostrar como começou. Mas hoje, se vocês entrarem na internet e procurar o projeto está desse jeito. A gente tem um barco próprio, construído com recursos de doação. A gente fez o barco do zero. É um barco com calado baixo, com os consultórios. Tem cozinha, tem lavanderia, tem 8 cabines, tem uma parte de cima que a gente usa de estoque, que é a tolda. E a gente fez o laboratório de prótese, eu vou mostrar para vocês depois. E o projeto, e a gente navega na cheia, porque senão a gente não consegue chegar nas comunidades. Então a gente só consegue ir uma vez por ano, em abril. A gente conseguiria ir 2 vezes por ano se a gente tivesse recurso, que seria ideal. Mas, como a gente ainda não tem tudo, a gente vai uma vez por ano, mas mesmo assim dá para resolver bastante coisa. Onde fica o barco depois? Fica numa marina em Manaus. Então, assim, ó, olha a evolução que a gente teve de 2011, na parte odontológica, que a gente atendia 200 pessoas e a gente atendia assim, quem quer passar no dentista? Aí quem tinha dor de dente extrema ia. Para 2018 que a gente fala, não, você tem que passar no dentista. Agora é obrigatório todo mundo passar no dentista. Mas eu não quero, estou com pressa, tudo bem, mas assim, a ideia é todo mundo passar no dentista também, para a gente até poder avaliar e saber como é que está a boca deles, né? Fazer um trabalho estatístico. Então de 200 para 1.700 em 8 anos de atendimento. Para isso a gente precisou de muita logística, né? Que vocês sabem muito bem, melhor do que eu até. Então essa é a comparação do atendimento, como que a gente está hoje em dia. E aqui é o lugar onde a gente atua. Vocês vão, né, que é uma coisa... Ah, Luciano, onde que vocês vão? Então assim, a gente desce em Manaus, na primeira etapa do projeto, e a gente sobe o Rio Negro e vai até a divisa com Roraima. E a gente vai para um rio chamado Jauaperi. São as comunidades muito afastadas, mas a gente chega a atuar em Roraima também, que dá uma diferença muito grande para a Amazônia. Porque lá o recurso é melhor, tem mais acesso, mas ainda é ruim, tá? Então, é tudo da região amazônica, mas é um outro estado e a gente atende metade. E aí a gente faz 7 comunidades ali e as comunidades menores vão até onde a gente está. Então a gente vai até uma comunidade maior e as comunidades menores vão até onde a comunidade maior está. Para isso existe toda uma logística do projeto da gente conseguir levar a gasolina para as comunidades menores. A gente passa enquanto o barco navega, a gente consegue ir, a gente tem acesso a isso. O pessoal de Manaus trabalha muito em relação a isso por causa da pesca que eles também atuam. Aí a gente volta para Manaus, troca a equipe, os coordenadores não, né, ficam lá. E aí a gente desce o Madeira, que é um afluente dos Solimões, então a gente passa pelo Encontro das Águas, Rio Negro dos Solimões, todo mundo conhece. Desce os Solimões e vai pegar o Rio Madeira e a gente faz uma região chamada região do Canumã, do Rio Canumã. E a gente faz mais 5 comunidades ali. São quantos dias ao todo? Dá 20 e poucos dias de projeto inteiro. Né? Quase abril todo, a gente foi um pouquinho antecipado esse ano. Então essa é a região que a gente atua. Antigamente a gente só conseguia chegar de hidroavião. Então a navegação inicial de Manaus para a gente conseguir chegar é muito longa. E dá tempo da gente organizar o barco, dá tempo da gente poder fazer uma socialização também que é importante, explicar o projeto. O projeto é muito rigoroso com os voluntários, né? Porque a gente precisa ter uma disciplina, a gente está dentro de um barco, todo mundo fechado, não tem como abandonar o barco, literalmente. Então a gente precisa selecionar os voluntários muito, faço entrevista, porque é complicado a convivência dentro de um barco, né? Com câmera, porque a gente tem equipe de filmagem própria, com drone, porque a gente precisa de recursos, a gente precisa mostrar. Então a gente tem toda essa parte da convocação dos voluntários dentro da condição que a gente vai apresentar. É um projeto extremamente emocional.
É complicado, não é qualquer pessoa que aguenta ficar sob pressão emocional do jeito que a gente faz hoje. Então a gente passa uma entrevista bem forte, eu faço entrevista no meu consultório, todos os voluntários. Pode passar. Então, ó, o projeto começou em 2011, assim, atendendo onde tinha que atender. Pode passar. Eu não fui nesse ano, tá? Mas eu sei tudo. E esse sou eu atendendo, ó. Era uma cadeira de madeira, que a gente botava a mesinha, e era buticão, gase, e benzia o cara, porque assim... Porque como que a gente ia falar pra ele não ficar no calor em Manaus, no meio da floresta? Como falar pra ele não fazer bochecho? Ele faz bochecho no Lago do Rio. E a gente tinha muita extração pra fazer, muita extração. E esse era o meu consultório. Isso aí era um consultório odontológico, tá? Era o que tinha, era o que dava pra fazer. Eu fui. O importante é ir fazer alguma coisa. Quando eu fui, eu falei assim, eu não sei o que tem que fazer, mas eu vou. Eu tinha um dentista que quando ele ia pescar no Pantanal, ele levava a caixinha dele de buticão, de gás e tirava o dente deles. Eu me inspirei nele. Falei, se não tem nada pra fazer, pelo menos arrancar dente eu vou. E é o que eu fiz. Eu arranquei dente pra caramba lá, de dente já podre, de pessoa que tava chorando, que já tava muito tempo na boca deles, era o que eu tinha pra fazer. Levei uma massinha pra criança, né, o que a gente chama de anômero de vidro, que libera fluor, e era isso que eu tinha que fazer. Aí eu virei coordenador do projeto em 2012, falei pra eles que estava tudo errado, em 2013 eu fui como coordenador. E aí eu chamei um amigo meu, que me deu aula na faculdade, me deu aula na especialização, depois eu entrei na equipe dele para dar aula, então assim, é um grande amigo, tecnicamente falando. Montei um trabalhozinho de estatística, mandei fazer umas cadeirinhas de praia, reforçado, a gente fez um compressor a gasolina e a luzinha com bateria de carro. E aí a gente conseguiu fazer motorzinho, né, pra gente poder fazer cárie e tudo, não só arrancar o dente. E aí era assim, já tava... Assim, já era o consultório em 2013. Ainda bem complicado de trabalhar, né? A gente trabalhando geralmente numa casa, ou numa igreja, ou numa escola, que é a comunidade que a gente decide. Então a gente tinha que montar a logística do consultório todos os dias. Então a gente atua cada dia em um lugar, então a gente atua num dia e vai viajar para chegar em outro. Então a gente não tem pós-operatório. É complicado tecnicamente atender nos lugares desses, mas a gente tem que começar. Se a gente não começa, não chega onde está. Pode passar. Isso em 2013. Em 2014 eu consegui aumentar a equipe. Por quê? Eram 6 médicos e 2 dentistas. Imagina só. O médico atende uma família de 15 em 15 minutos. O dentista atende uma família de 15 em 1h30. Aonde que ficava todo o gargalo do projeto? No dentista. Tá? Porque o que acontece? O projeto ele trabalha em todas as áreas. A gente faz palestra inicial de manhã, porque a gente acredita na educação, a gente tem que fazer, e é isso que fez a diferença do projeto, a gente vai mostrar. Depois a gente faz um trabalho de escovação supervisionada, que a gente tem um escovódromo hoje, que a gente vai mostrar também. Então os dentistas atuam mostrando para eles como tem que escovar, isso que fez a diferença de educação. E depois ele vai para o cadastro, depois vai para o médico, depois vai para o dentista, depois vai para a farmácia, depois vai para a expedição. Então assim, é um circuito. Aonde que enroscava tudo? No dentista. Porque o dentista demora muito para atender. Qual era a minha função no projeto? Até aí eu atendia. Eu virei coordenador porque eu queria diminuir esse tempo. E eu queria saber como que eu ia conseguir diminuir esse tempo. Então o que eu fiz? Eu aumentei a minha equipe, eu consegui ganhar mais um dentista. E diminuir um dentista, e diminuir um médico. Hoje a gente atua com 4 dentistas, mas a equipe tem 9, porque tem 2 protéticos e um auxiliar, que é a Bruna, e 4 médicos só. Porque 4 médicos conseguem atender todo mundo. O dentista não consegue atender igual o médico, demora muito mais, a gente tem procedimento para fazer. E aí em 2015 a gente teve o barco, a gente conseguiu construir o barco. Até 2015 a gente saía do barco e procurava uma escola, uma igreja, uma casa. Em 2015 a gente atendia no barco, só que o barco, em 2015 a gente foi porque a gente é muito teimoso. O barco estava em construção. A gente estava com medo dele afundar. Falou que ia afundar, não afundava, mas assim, ele estava inteiro rústico. A gente chegou no barco e falou, não tem condição. Mas aí todo mundo fez faxina, e foi muito legal. Todos os voluntários foram lá e abraçaram a causa. E a gente conseguiu atender e o barco navegou assim, ó, desse jeito. Só com uma placa de madeira, calor, não tinha ar-condicionado. Mas a gente está acostumado a atender na Amazônia com calor, né? Não tinha grandes problemas. Pra gente, só o fato de não ter saído do barco para montar as coisas fora, porque não é só odontologia, tá, gente? Eu estou falando da odontologia porque eu sou coordenador odontológico, mas assim, o projeto é de saúde. Então, a
a gente tinha que levar tudo. E não é rasinho assim, né? Essa foto tá bonitinha, porque é perto, mas é umas pirambeiras, assim. Mesmo a gente chegando na alta, tem que subir umas escadas com aquele compressor a gasolina. A gente perdia quase 2 horas de atendimento para montar as coisas. E o projeto, e o barco estava pronto. Mesmo não estando 100%, como vocês viram, pingava água na gente dormindo. Mas deu para fazer e era o sonho da gente conseguir o nosso barco. Não alugar, não pedir recurso, diminuir o recurso pra caramba. Pode passar. Hoje, em 2016, a gente... Então, 2015 foi daquele jeito, em 2016 a gente conseguiu uma doação de uma cadeira normal. 2 cadeiras não inclinavam. Essas 2 no meio não inclinavam e não tinha refletor. Era essa luzinha que era da cadeira. E não tinha guspideira. A gente cortava a garrafinha e cuspia na garrafinha PET. Era nojento. A gente botava um papelzinho e tal, né? Era muito ruim. Coitado da Bruna. Então, assim, e a cadeira de praia ainda estava ali. Aí o pessoal olhava essa foto e falava, nossa, como vocês evoluíram. Mas ninguém sabe que ainda as cadeiras não baixavam, a guspideira não acontecia. E aí, em 2016, eram as mesmas cadeiras ainda, só que aí eu instalei um outro projeto, não deu para conseguir as cadeiras que eu queria, e a logística estava estranha, porque o corredor passava e cutucava assim, a gente quando passava por trás. E eu falava assim, ó, a passagem não pode ser aqui. Isso é o trabalho do coordenador. A passagem tem que ser do outro lado, porque são passos, você está atuando, alguém passa e cutuca, porque o barco é muito apertado. Tá vendo? Isso é o que eu tinha de espaço para montar os consultórios, eu tinha que botar a quantidade de cadeira possível lá. Tinha muita gente passando e batia no cotovelo das pessoas quando estava atendendo. Então a gente ainda continuava roots. Mas já estava melhor, né? Já dava para atender no ar-condicionado, não precisava montar o consultório todo dia. O barco, eu beijava o barco todo dia quando eu acordava, porque eu que sofria de manhã para acordar cedo. Pode passar. E aí, 2017, o ano passado... tem um videozinho? Isso aí, ó, é a gente já trabalhando na parte educacional. Esse vídeo é a mãe escovando, é no rio, tudo bem, mas ela faz a técnica que a gente escuta. É o que tem é o que tem, gente, não tem torneira lá, tá? Só que ela escova a língua da criança. E a criança tá condicionada, que a gente fala. Ela tá acostumada. Faz isso com o filho de vocês que eu quero ver. E ó, ela consegue na Amazônia. E ela consegue porque ela faz todo dia, barriguinha de verminose, mas a linguinha pra fora. Pra gente isso é emocionante demais. É um vídeo, pra mim, que assim, me mexe muito comigo, porque é o que eu ensino lá. E eles aprendem. Então assim, ó, em 2017, a gente já tinha alguns anos trabalhando e a gente conseguiu um resultado muito legal. Isso aí é o ano passado, 2017. Eu inverti as cadeiras, eu botei os dentistas tudo preso. Matei a Bruna, porque eles não conseguiam sair. Né? Mas pelo menos eles estavam protegidos ali, ninguém batia na cadeira. Esse é um escovódromo que a gente conseguiu roubar da Colgate, quer dizer, roubar não, eles doaram pra gente, mas com muito custo, porque é um escovódromo que eles não liberam, mas eu tenho uma amiga que é diretora, que é apaixonada pelo projeto, e ela falou, não, pra vocês a gente vai doar, é um escovódromo com 4 torneiras de cada lado, são 8 com espelho, e a gente puxa a água do barco, que é uma água tratada. Então a gente está ensinando eles também a tratar a água. Não é que só uma questão só odontológica, a gente está pensando em tudo, né? Na parte nutricional, na parte de verminose, tudo na parte. A gente está fazendo pesquisa clínica com HPV, com saúde da mulher. Então é um projeto que vai ganhando força a cada ano. E o trabalho de escovação é muito legal porque a gente chama de condicionamento. A gente tira os dentistas da cadeira e leva lá para cima para eles perderem o medo. Porque a gente chegava na comunidade e falou, sou dentista. Eles falavam assim, não vai arrancar não, vai arrancar não. Não vai arrancar não. Porque era isso que os dentistas iam fazer. A gente falou, não, a gente vai ensinar vocês a escovarem. Todo mundo? Todo mundo. Até quem usa dentadura? Até quem usa dentadura. Então a gente englobou toda a saúde bucal, que é importante dentro de um projeto de saúde. A gente implantou também uma ficha odontológica. Desde o começo do projeto eu comecei a fazer estatística. Mas em 2017, um cara muito doido, que é fotógrafo lá do projeto, que ele tem uma empresa de TI, ele falou assim, eu não quero mais que você trabalhe com papel. É um absurdo você trabalhar com papel. Um cadastro eletrônico. E a gente faz tudo isso, hoje a gente faz tudo no Note. Calma. E aí a gente faz tudo roteado no roteador. Então a gente está tudo conectado e a gente tem toda a visão do projeto, onde está cada paciente em todas as áreas e
quando chega na parte médica ele abre uma ficha, e quando chega na parte odontológica eu abro a ficha do médico. Eu não sou besta, eu já cansei de escorrer risco lá. E eu consigo ver o que ele teve, passou no médico, e aí eu consigo atuar com mais segurança na parte odontológica. E assim, eu falo que é o mundo ideal que a gente devia ter. Eu posso alterar a receita médica, lógico que eu não vou fazer isso, mas o médico confia tanto no trabalho do dentista, e eu confio tanto no trabalho do médico, que a gente tem essa liberdade de discussão sobre aquele medicamento que ele prescreveu. Porque aí depois da ficha odontológica, que a gente preenche, faz um trabalho de CPOD, que é um trabalho de saber se tem cárie, pés obturados, é um índice que a gente tem trabalhado, que é super simples de fazer, e fui eu que fiz junto com o cara da TI, muito fácil, em 2 meses a gente fez o projeto, que é um programa ideal para a gente fazer lá na comunidade. A gente conseguiu que esse programa passasse, fosse uma grande resolução de tempo no nosso trabalho. Tem uma pessoa só para preencher a ficha, e daí dessa ficha vai para a farmácia. A farmácia tem acesso a tudo que a gente prescreveu. E quem prescreve, a gente prescreve um tipo de medicamento, quem escolhe o medicamento é a farmacêutica, que está lá no projeto. Ou seja, pra gente é o mundo ideal, não é o que acontece. Aqui a farmacêutica não pode prescrever, ela não prescreve, mas ela escolhe o medicamento que tem que tomar, porque ela tem mais tempo, ela conhece, conversa com o paciente. Então, para mim, é o mundo ideal. Tá? E é toda uma logística importante para a gente conseguir o resultado que a gente alcançou. Então, esse é o Dr. Francisco atendendo com o notebook, né? Então, ele faz tudo eletronicamente hoje, que é muito legal, porque a gente consegue fazer a estatística mais fácil, né? A gente também não dá ponto sem nó. Como que a gente vai ficar vendo papel em 2.000 pacientes? É complicado. No trabalho, ampliou muito o nosso trabalho de estatística para a gente poder melhorar para o outro ano. Aí, o que a gente fez? As crianças começaram a não ter mais cárie. A gente começou a escovar, começou a ensinar a escovar, começou a fazer flúor, começou a tratar, e as crianças não começaram mais a ter cárie. Como que eu ia mostrar isso? Então, o que a gente teve a ideia, junto com o pessoal da recreação, de dar um incentivo. Então, a gente fez uma medalha. Quem não tem cárie ganha uma medalha. E aí, assim, é um dos grandes orgulhos do projeto. É um dos grandes orgulhos do projeto, porque assim, eles gostaram tanto que assim, saiu briga, chorava que não ganhava medalha. E assim, pô, uma criança que não tem cárie hoje em dia na Amazônia é uma coisa que a gente nunca sonhou, porque era difícil ela ter dente quando a gente começou, né? E hoje em dia, a gente tem quase 30% da população que a gente atende sem cárie, por causa do projeto. São crianças, o projeto tem 8 anos, são crianças de 10, 11, 12, 13 anos, com uma geração de criança que está vindo sem cárie. Isso pra gente, que é dentista, né, que a gente é todo emocional, pra gente isso não tem preço. A gente conseguir chegar no que a gente está chegando. Isso foi do ano passado, teve desse ano. Teve criança que veio com a medalha do ano passado, mostrar pra gente que ela ganhou e ela ia ganhar outra, e ganhou. Porque ela continuou trabalhando, ou seja, funcionou a nossa estratégia. Adulto brigando para ter medalha. Esse ano a gente deu para adulto também, porque no passado eles fizeram bem ruim. E um não ganhou, pegou um saquinho desse de tangue e fez a medalha para ele. Assim. Falou, eu vou fazer a minha medalha. Então. É muito legal, porque a gente mexeu com eles, porque eles aprendem. Eles aprenderam realmente a importância e a necessidade de eles não terem dor. Que essa é que a gente fala, pô, vocês vão no dentista como aqui? Pô, não vai. Falei, então vocês não podem ter dor, então tem que escovar os dentes. Então eles associaram e a gente batalhou em relação a isso. Então, hoje em dia, a gente acho que vai mostrar, a gente está com 146 pacientes sem cárie, dobrou, deu 100% do aumento do ano passado para esse. Então, a gente conseguiu medalhar bastante gente, e para a gente isso é um dos grandes orgulhos do projeto, porque é um trabalho que deu certo, a parte preventiva. Não é a parte de atuação, é a parte preventiva, a parte de logística, a parte de você fazer o cara escovar e entender o que a gente pode fazer para isso. Escova da Colgate, que eles doam também para a gente. E a gente sempre cita os patrocinadores, porque é importante esse apoio para a gente, né? A gente tem a Dental Kramer também, que ela é uma empresa de supermercado de dentista que dá tudo para a gente. Assim, tipo, eles gostam tanto do projeto, falam, mas vocês não querem as imagens? Não, a gente não quer. A gente só quer que vocês façam bem. Então a gente fala isso, é importante a gente unir as pessoas que querem fazer alguma coisa pelo próximo. E tem muita gente querendo fazer isso, só que não sabem aonde investir, aonde que pode atuar. E a gente é um projeto que realmente a gente acredita nas pessoas que trabalham lá, como são pessoas do bem mesmo, que só vai para lá para atender doente. É isso.
Aí, o ano passado, depois de muito custo, depois de muitos anos, os tiozinhos, os velhinhos, pô, mas você já atende as crianças, você já aplica flúor, vocês dão medalha, e a gente, os velhinhos, você não tem a chapa pra gente poder mastigar? E velhinho é uma coisa comigo, porque esse velhinho tem história, né? Sofreu a vida inteira, perdeu os dentes, tudo uma história. E a gente recuperar os dentes dele em um dia só foi um grande desafio. Eu demorei muito tempo para conseguir fazer isso. E eu fiz com muito custo, contra todos e contra todos, até contra o meu coordenador geral, que me proibiu de fazer, e eu peitei ele porque era importante a gente devolver função mastigatória. Era a cereja do bolo do meu projeto. Eu já tinha trabalhado prevenção, eu já tinha trabalhado a parte de consultórios, eu já tinha consultórios que davam para atuar, faltava eu colocar dente. Que para eles só perderam, a vida inteira eles só perdem. Perdem dente, perde saúde, perde água, perde peso, porque eles vão cada vez mais definhando. E a prótese para mim era assim, cara, fundamental. E todo ano, alguns senhorzinhos sempre chegavam, não vai ter chapa? Tem alguns pacientes que são assim chaves para eu conseguir fazer isso, porque realmente foi uma luta. Como é que eu faço uma prótese total em um dia só? Os dentistas ficam loucos comigo, porque a gente demora num consultório umas 4 semanas, 5 semanas, porque molda, vai para o laboratório, volta. Só que lá, eles estão parados lá. Eu consigo fazer todos os passos em um dia só. Contanto que eu chamo um cara, que é o Moisés, que vocês vão conhecer ali, que ele é muito fera. Ele é dentista protético, que é ele. E ele comprou minha ideia. E ele falava assim, você é maluco, Luciano. Eu falei, eu sou maluco, mas você faz? Ele falou, faço. Do jeito que você falou, dá pra fazer. E aí, só que assim, custava dinheiro. Meu coordenador geral falou, não, você vai fazer quantos? Eu falei, dá pra fazer 6 próteses por dia. Ele falou, é pouco. A gente chega a atender 200 pacientes por dia, 6 pacientes. Eu falei, cara, vai fazer a diferença. Quando eu passei a lista de material para Kremer, que era o que dava tudo, eu passei a prótese junto. Eu saquei com uma regalou os olhos assim, falou, é sério, doutor? Eu falei, sério, põe junto. E ele comprou. Ele me deu todos os materiais da prótese. E aí eu cheguei pro coordenador geral e falei assim, eu tenho dinheiro. Ele falou, como é que você fez isso? Eu passei tudo junto. Ele falou, você é safado. Falei pro Moisés e a gente fez o ano passado. Só que ele foi sozinho e eu coloquei um dentista para ajudar ele. E o ano passado a gente conseguiu fazer 100 próteses. A gente devolveu 100 sorrisos. A gente devolveu 100 mastigações para as pessoas que não tinham o que comer. 2 alegrias deles lá. Se comer e namorar. Namorar sem dente é brabo, mas eles namoravam mesmo assim. Agora comer não dava. E eles comem coisa muito dura. Então assim, eles chegavam para mim, doutor, não consigo comer. Eu nunca comi. Eu nunca usei uma dentadura na minha vida. Eu falei, como assim você nunca usou uma dentadura? Fui tirando, nunca consegui usar prótese, porque é caro aqui. Para eles irem até o dentista, já falei para vocês, demoram 5 dias. Não é só demorar 5 dias, precisa de gasolina para isso. Precisa de dinheiro. Eles não têm. Chega lá na prótese, custa o salário do ano. O preço da prótese é o salário do ano deles. Ou seja, eles não têm condição de fazer. E aí eu vou lá e dou de presente para eles. Eles querem, assim, tipo, o olho deles, vocês vão ver, a gente tem foto, o olhinho deles brilhar. Eles não são muito de agradecer, mas significa muito, muito para eles e muito mais para mim. Porque é um sonho, você devolver função mastigatória para eles, para quem é dentista. A gente não tem noção de como que é comer banguela. Sabe, assim, perder um dente já é nossa pra gente, eles não têm nenhum. E eles não têm nenhum há muitos anos. Então, assim, e tem umas condições assim, tem uns restinhos de dente, uns toquinhos assim, que os dentistas às vezes vai arrancar. Eu falo assim, pergunta pra ele. Ele, por quê? Porque ele usa pra roer castanha. Aí você pergunta, ele falou, mas por que você não fala que você vai arrancar? Ele falou, porque tem vergonha. E o dentista quer arrancar. Porque, esse toquinho não pode. Eu falei, deixa eu falar, isso tem função mastigatória. O atendimento lá é diferente. A gente tem que perguntar para eles como que é. Então é muito difícil tecnicamente, porque a gente precisa conhecer a população de onde a gente está atuando. Então a prótese, para mim, essa senhora, tem uma senhorinha, todo ano ela vinha pedir pra gente. E era engraçado porque assim, ela sempre estava com um papagaio e ela mora no barco, a dona Nair. Todo ano ela chegava assim pra mim e falou assim, doutor, hoje não tem prótese. 3 anos seguidos ela fez isso. E aí teve um ano que eu falei, hoje eu tenho prótese.
Aí pode soltar. Yes. Você vai falar pra mim. O que a senhora estava querendo mesmo? Minha chapa. E quando foi que a senhora veio pedir pra mim? Hoje é ontem de abril, E quanto tempo faz que a senhora está pedindo para fazer a chapa? 3 anos. A senhora nunca tinha usado? Não, Nunca tinha usado uma chapa na vida? nunca tinha nada. A senhora está feliz? Estou feliz, graças a Deus. Missão cumprida, promessa feita. Isso. Vou dar um beijo aqui. Tchau, Deus. À noite, tá? A gente entregava as próteses à noite. Porque o dia inteiro fazendo prótese e à noite a gente conseguia entregar. E eles ficavam lá do lado do barco. Geralmente eles moram em outras comunidades, mas eles ficam lá. Essa senhorinha foi uma das pessoas que eu me inspirei para fazer as próteses, porque todo ano ela vinha com essa humildade toda. E eu falei para ela, vamos gravar um vídeo? Ela, vamos sim, senhor. Eu falei, senhor, o quê? Pô, senhor. Ela deve ter 50 anos, 40 e poucos. Não, é pouquinho mesmo, é que ela é bem acabadinha, né? Mora no barco, tem umidade, tem... Aí, 2018 passou, esse ano a gente mudou todo o projeto da odontologia. Eu fiz uma logística diferente nos consultórios, a gente ganhou as 4 cadeiras, quer dizer, ganhou mais ou menos, a gente ganhou metade e a gente comprou outra metade com recurso. E aí eu fiz um projeto de atendimento que, assim, eles falavam, eu não vou fazer. Os caras que iam montar as cadeiras falaram, não vou fazer. Eu falei, você vai fazer. Ele falou, não, vai dar certo. Eu falei, cara, vai dar certo, vocês nunca viram como que é o projeto. Então toda vez é muito difícil. Por quê? Eu coloquei as 4 cadeiras com as cabeças voltadas para o centro, liberei o centro para auxiliar, que é uma só, que eu tenho problema de espaço no barco, eu não tenho tanto voluntário para levar, porque a gente trabalha em 8 cabines com 4 pessoas, a gente consegue levar 32 pessoas só. E aí eu fiz todo um projeto diferente e que revolucionou, assim, o projeto, porque ficou fácil de atender desse jeito, ficou melhor o projeto e as cadeiras são novas. Cadeira com refletor, com luspideira, com ultrassom para fazer raspagem, para a gente poder fazer limpeza nos pacientes. E a gente só consegue fazer limpeza hoje porque a gente parou de arrancar dente, porque eles não têm mais dente para arrancar, que a gente já arrancou tudo que tinha, e eles não perderam mais. Então a gente começou a ver, não só pelas medalhas, mas a evolução do tratamento. E eu precisei agora fazer mais coisas, porque não é só arrancar dente, agora a gente restaura. 1.100 restaurações a gente fez esse ano, para 200 extrações só. Antigamente era o contrário, era mais de 1.000 extração para tipo 200 restaurações. Então a gente inverteu, ou seja, a gente está conseguindo manter os dentes da população com um trabalho preventivo, tá? Então, na parte odontológica, eu sei que eu estou sendo muito específico na parte odontológica, mas é só um motivo que eu vou falar das outras áreas depois. Mas assim, a parte odontológica evoluiu tanto que é bonito de ver como que a gente conseguiu sem recurso, só de vontade de fazer. A gente sempre trabalhou com doação, a gente sempre vai apertadaço, e onde que a gente tira, onde a gente vai. E a gente conseguiu isso aí. Você não vai pensar que, nossa, precisa de dinheiro para fazer projeto social? Não, precisa de vontade, precisa de pensar e trabalhar com pessoas que têm o mesmo objetivo. A prótese lá em cima a gente melhorou, a gente botou ventilador para eles, porque do outro ano eles... Coloquei mais um protético mesmo, que o cara está acostumado a fazer junto com o Moisés, né? Então o Moisés foi também esse ano, foi a Érica e foi o Edmilson. São 2 protéticos, são dentistas também, mas são protéticos de profissão. Então a gente aumentou para 170 pacientes com prótese. Pode. E aí eu encontrei a dona Anaí sem prótese. Eu falei, dona Anaí, cadê a sua prótese? Porque eu ia gravar um vídeo com ela de novo. Eu falei, cadê a dona Anaí? Ela espirrei e caiu no rio. Eu falei, dona Anaí, por que a senhora espirrou? Espirrei e caiu no rio. Porque realmente a prótese ficou meio ruinzinha mesmo, né? Muito rápido, algumas próteses não ficam perfeitas. Nunca usou prótese na vida, então a boca dela não aceita, a musculatura não está formada, nunca usou. Eles botam um negócio na boca dela, é difícil de adaptar. E aí eu falei, nossa, mas por que a senhora chegou tarde? Porque era na hora do almoço. Para fazer prótese tem que chegar de manhãzinha. Tô chateada porque eu não consegui chegar. Aí, eu vou pro Reman, é uma outra comunidade do lado, canal Ini, né? E aí, a senhora consegue ir para lá? Porque a senhora mora no barco. Se a senhora conseguir chegar cedo amanhã, dá umas 3 horas de viagem. A senhora consegue? Consigo. Tá bom, então amanhã a senhora vai lá que a gente faz uma nova para a senhora, tudo bem? Tudo bem. Encontrei com ela de umas 10 horas da manhã. Tava sujinha de material de moldagem. Falei para ela, dona Anaí, conseguiu fazer a prótese? Consegui. Pô, que legal a senhora tá aqui. Mas estou com fome. A senhora tá com fome? A senhora não comeu nada? Não comi. Falei, por que a senhora não comeu nada? Porque depois que eu conversei com você, eu peguei uma canoa com meu marido, sabe que é uma canoa de madeira, com uma rabeta, que é um motorzinho com uma hélice bem pequenininha.
Depois que eu conversei com você, peguei minhas coisas, peguei meu marido e vim pra cá. Isso era 4 horas da tarde, mais ou menos. Ela chegou lá de madrugada e ela não comeu até as 10 horas da manhã. Eu falei, não, dona Ney, vamos lá, vamos comer. Aí conversando com o seu Calixto, que é o marido dela, foi ela e o seu Calixto, 2 velhinhos. E aí, seu Calixto, que aventura? Ele falou, aventura porque você não sabe, a gente quase ficou sem gasolina para chegar. Eu falei, para ir embora. Ele falou, vou no remo. Ele falou, sem comer? É a necessidade que eles têm de poder fazer a próxima. Eu falei, não, seu Calixto, a gente vai arrumar gasolina para você, sentamos ele e demos comida para ele. Aí esse dia terminou mais cedo, terminou de dia, a gente conseguiu fazer a prótese para ela e para o marido. E aí eu gravei outro vídeo, lógico, né? Não ia deixar de gravar. E aí, dona Nadia, tudo bem? Tudo bem. Como é que foi? A senhora perdeu sua prótese no ano passado? Foi. Como que foi? Espirrar. Ela caiu no rio. E agora? Agora eu tô me sentindo feliz porque eu ganhei outra. Ficou boa essa? Ficou. Agora vai perder essa não, né? Não. Vai botar a mão na frente pra espirrar, não vai? Essa ficou melhor que a outra. Parabéns, aproveita, viu? Dá um beijo Obrigada aqui. pra você. Ela é uma figura, né? Ela é uma figura, ela é muito legal. Mas é super simples, mas a necessidade fez o que ela fez. Imagina ela ir pegar um rio, cair num rio, sem comer, sem gasolina para voltar, porque ela queria a próxima. E isso que a gente não está acostumado a ver, né? A vontade de conquistar as coisas. Não é porque é de graça, assim, também. É porque é oportunidade. Ela necessita da próxima. Então, isso faz a gente voltar para lá, né? Faz a gente acompanhar o projeto e ver novamente. As medalhinhas, sempre a gente dá uma brincadinha quando a gente faz medalha. O projeto inteiro sabe quando vem uma criança com a medalha pra gente fazer festa. Então, assim, é uma grande alegria. As medalhas, adulto ganhando medalha. Essa dentista foi de última hora, assim, tipo, eu perdi uma voluntária de última hora por causa de problemas de estudo, de faculdade, tudo, que ela estava entrando no mestrado. Eu chamei a Ana de pronto, falou, foi 3 dias antes de ir pro projeto, largou o marido, largou o filho. Eu tive que conversar com o marido, falei, olha, pô, preciso da sua esposa, dá para cuidar das crianças. E ele falou, não, pode ir. E isso é legal, porque a gente envolve a família também, né? Para você ir para um projeto social desse, não tem internet, não tem telefone, a gente fica afastado do mundo. E vivendo um mundo diferente, né? Um mundo com valores, assim, tem muito mais significativo a vida lá do que aqui, para mim. Lá eles falam para mim, aqui a gente vive. Porque assim, ó, eles não estão preocupados com dinheiro, eles estão preocupados com saúde. Porque se tiver saúde, eles ganham dinheiro, se tiver saúde, eles ficam felizes. O problema maior deles sempre foi saúde, né? E eles realmente sofrem muito com isso. Por isso que o projeto nasceu, por isso que a gente faz o que a gente faz. Pode mudar. Esse é o escovódromo. A Eva é da parte recreativa, a parte recreativa ajuda a gente também na parte da escovação. A Eva é dentista, eu passei uma dentista para recreação para ajudar realmente a ensinar a escovar, na hora que a gente está no barco atendendo, porque chega paciente o tempo todo. Essa é a nossa esterilização hoje com autoclave. É a Bruna aí, esterilizando e auxiliando o dia inteiro, né? A gente atende mais ou menos umas 13 horas por dia. Dá mais ou menos, esse ano teve dia que a gente atendeu 70 pacientes por cadeira, deu 280 pacientes num dia, que no serviço público a gente, que é um absurdo, a gente atende 16. Então lá a gente atende 70 por dia por cadeira, quase mata os dentistas, mas eles fazem com amor, é engraçado. Eu fico com eles, vocês estão cansados? Não, porque tem uma motivação maior, que é ajudar as pessoas. Então assim, isso é assim, inacreditável você falar assim, que o cara atendeu 70 pacientes por dia durante 5 dias seguidos. E as costas, tá doendo? Não. Mas se fosse no consultório ia doer, porque é outra motivação. Porque é a necessidade de você fazer o bem. Né? E isso é uma coisa que supera qualquer dor. Eu passei por isso quando eu atendia também naquela parte de madeira. Esse é os 2 protéticos guerreiros que ficam no calor lá em cima da tolda, que eu montei o laboratório. Então assim, eles têm uma visão privilegiada, mas é um calor insuportável. Então eles trabalham o dia inteiro com essa vista aí. Que é legal, porque o barco está parado. Né? O Moisés também estando por ali. As fotos são todas minhas, tá? Não é tudo tirado do iPhone, assim, bem amador. Tem um fotógrafo profissional, mas ainda não saiu.
E aqui as cadeiras funcionando, tem uma auxiliar e uma pessoa para ficar anotando as fichas, que é dentista. Então assim, ele ajuda na parte de estatística, que é importante a gente ter esses dados com mais eficiência para a gente poder planejar o que a gente vai fazer, né? Como vocês sabem, isso é fundamental para a gente poder melhorar o projeto. Essas são algumas próteses para vocês entenderem a felicidade. Reparem no olho. Pode passar. Olha isso. Brava. Era brava. Tá brava por quê? Tô brava. E são próteses feitas super rápidas, assim. Bonita essa prótese dela, né? Olha essa aqui. Essa aí é uma líder da comunidade também. Olha o olho, a felicidade. Porque ela vai conseguir mastigar agora. Ela não tem vergonha mais de sorrir. Socialmente falando, é uma festa. Então a gente aumentou só um pouquinho, de 99 para 163. É muito significativo isso aí. O meu coordenador geral me pede desculpa todos os dias. Acho que a gente não pôs, mas tem vídeo dele agradecendo. Eu tenho insistido, porque para ele isso é um dos maiores projetos dentro do Doutores das Águas, né? Você conseguir devolver a felicidade para eles, que é o que a gente veio para fazer mesmo lá no projeto. Essa é a parte das medalhas, então assim, de 70 para 141. Mas a gente começou a medalhar adulto também, então deu essa diferencinha também por causa disso, né? Porque a gente medalhou adulto. Mas adulto que não tinha dentadura a gente não dava não, porque você perdendo tudo, então não é. Mas tinha bastante adulto sem cara. Falou, não, também não dá boi não. E se tiver uma carizinha não ganha, não tem de ouro não, porque é esse o objetivo, que ele trabalha para não ter. É o vídeo? Pode. Vai ter uns videozinhos que eu montei das fotos que eu tive, que é um resuminho do que aconteceu desse ano. Tem que ser bem molinha, porque o dente é duro, mas a gente vê mole. É o brigadeiro. Lógico que a gente dá uma agradada nos voluntários também. Depois de entender 70%, eu fiz um brigadeiro pra eles lá, pedi pra cozinheira fazer, lógico. E levei o brigadeiro pras meninas, que elas estavam bravas aquele dia. E assim, eu dou a palestra de manhã todo dia. É importante a gente trabalhar a parte educativa pra tudo. Tem mais 2 videozinhos que a gente vai passar. Um em como que era o barco hoje em dia, que é um grande orgulho da gente. Então a gente fez um videozinho só do barco, pra vocês entenderem mais ou menos como que a gente vive. É importante, né? Aqui é o refeitório pra gente fazer as reuniões também. Nosso estoque. É um barco quadrado pra gente aproveitar o máximo de espaço possível. Tem cozinha também, tem cozinheira pra gente poder também ter uma alimentação saudável. E esse é um vídeo de homenagem aos dentistas que foram desse ano. O projeto sendo feito, o trabalho de preparação é mais importante, né? Pra gente conseguir. A instalação deles que brigaram pra caramba, que eles me ligavam, não vou fazer, eu falei, vai fazer. Não é assim que funciona, mas aqui vai funcionar. E funcionou. Muito complicado. É lógico que a gente
foi no Teatro de Manaus sempre, né? A gente sempre faz esse trabalho entre as... A gente foi ver a Filarmônica, fantástico, tive a oportunidade. O famoso brigadeiro. O carinho, né? Eu queria que vocês vissem o carinho que a gente tem de fazer o projeto. Então, assim, um pouquinho... Quando tem algum atendimento fora do consultório, sou eu que vou. E aí a gente atende nessa condição ainda, que é para eu lembrar como que era no começo também. É bem complicado. É bem complicado você atender fora do consultório. Mas a gente tem que fazer. Né? A gente precisa fazer. Eu acho assim, eu sempre falo para todo mundo assim, a gente precisa ajudar o próximo. Isso é o que me move. Lógico que eu tive a oportunidade de ir para a Amazônia, foi muito legal, mas a gente pode fazer isso aqui. A gente pode fazer isso com os seus vizinhos, a gente pode fazer isso com qualquer pessoa. Eu acho que é isso que faz a diferença no mundo. No mundo inteiro, o que sustenta os países são o terceiro setor. Né? Nos Estados Unidos, tem nos filmes, tem tudo, toda vez é estimulado a fazer caridade. Nas festas, nas férias. E eu não sei por que aqui a gente tem essa mania de achar que o nosso próximo é nosso inimigo. Principalmente no trânsito, né? Não sei, é uma agressividade de graça que eu acho que a gente precisa parar um pouco para pensar nisso, né? Porque a gente precisa ajudar o próximo, tem muita gente precisando, não adianta ficar botando culpa no governo, o governo não vai conseguir ajudar, né? Só não saber se o Lula foi preso, se o Temer vai ser preso, para a gente o importante é a gente fazer um pouquinho do que a gente sabe para os próximos, e isso qualquer profissão pode fazer. O cara da TI tirou os papéis, ajudou. Lá a gente tem advogado, a gente tem autônomo, a gente tem dono de loja, tem médico, tem dentista, tem farmacêutico, tem todas as áreas. Tem uma pessoa da recreação, tem uma menina que é da recreação, que ela é psicóloga, trabalha no RH, sabe? Então assim, tem vaga para todo mundo de todas as áreas, é só querer fazer um projeto, é querer ajudar os outros. E é isso que nasceu. Então assim, eu mostro a minha parte odontológica, porque realmente eu comecei a fazer sem nenhum recurso nenhum, é só com a vontade de ir. E olha onde eu cheguei. Eu estava falando para a Vânia que eu estou virando figura pública agora. Por quê? Porque eu botei na minha cabeça que eu preciso divulgar o projeto, não porque a gente precisa tanto de recursos, lógico que a gente precisa, mas é para conscientizar as pessoas que a gente tem que fazer um pouquinho para ajudar o próximo. Se cada um fizer um pouquinho, a gente vai viver num mundo melhor. E é isso que eu sempre venho falando em todos os lugares que eu sou convidado, que eu vou com o maior prazer. Eu falo que eu não sou convidado, eu sou convocado a ir. Eu nunca recusei nenhum convite para ir. Eu nunca cobrei nada para fazer. Faço porque eu gosto de pessoas. E eu acho que é isso que está faltando um pouquinho no mundo. A gente fazer um pouquinho para os outros. Né? Então, assim, eu mostro a parte odontológica, peço desculpa para vocês porque é muito específico dentro da odontologia, mas é um pedacinho que eu posso mostrar que não é um dentista que fica parado no consultório ganhando dinheiro e dando anestesia nos outros com fama de ruim. A gente tem uma parte boa que todo mundo tem, toda profissão tem. Eu duvido que vocês não consigam fazer alguma coisa. Então eu peço encarecidamente que cada um pense um pouquinho no próximo para poder ajudar com o que tem. Né? Então esse é o recado que eu vim para passar. Eu acho que eu não atrasei, eu acho que deu certinho, né? Obrigado. Obrigado, Dr. Luciano, por compartilhar conosco o seu projeto. Parabéns, né, primeiramente, você e sua equipe. E Alguém tem alguma pergunta? Alguém tem perguntas aí? Ó, eu tô Perguntas, comentários, elogios. Eu queria fazer uma pergunta. Eu queria dar parabéns pro Luciano, porque só que eu sou pescador esportivo. Eu já fui várias vezes. Então, só as fotos não fazem jus ao trabalho deles. No Rio, primeiro, está cheio de pernilongo. O calor é 35, 40 graus, parece que está 60 por causa da umidade. Não tem como imaginar como que vocês faziam aqui. Não tem como imaginar, só quem esteve lá. E essas pessoas, elas são tão simples. O plano de carreira de um cara desse aqui é ser um pirangueiro. O pirangueiro é o cara que pilota o barco pra gente pescar. Da última vez que eu fui,
Eu tava em Corumbá, no barco hotel também tava. No barco hotel, porque esse barco ele vai navegando o rio e você sai no barquinho pequeno. E sempre é um cara que leva você. E você tá dentro do barco, você vai com o tênis mais velho que você tem, que você vai ficar 7, 5, 6 dias ali dentro do barco, vai molhar, vai pisar na terra, vai sujar. E eu vi, é perigoso, tem que ir de tênis, você pisa num anzol, se machuca. E eu vi o pirangueiro lá de chinelo. No último dia de dar uma caixinha pro cara, eu dei, era o tênis mais velho que eu tinha na minha casa, eu devia ter uns 8 anos, mas surrado. Eu dei o tênis pro cara, eu falei, ó, pra você não ficar de chinelo no barco, usa o tênis. O cara falava assim, o senhor me desculpa, eu agradeço, mas isso aqui eu vou usar pra sair. A vida dele é outra coisa, esse cara é uma outra realidade. Ô, croque. O croque. Você quer deixar o cara feliz, você dá um croque. Porque ele vê os pescadores com croque e eles falam assim, imagina. Um amigo meu tava com um croque amarelo, fazendo uma bagunça, eu falei pra ele assim, ele falou, o que você acha que eu dou de presente? Eu falei, dá seu croque. Ele deu, o cara chorou. Chorou. Ele falou assim, mas é um croque. Mas não é um croque. É o significado, porque aquilo ele vai poder pescar, ele vai poder trabalhar e é um sapato. E seca rápido. Seca rápido. Eles são de uma simplicidade. Esse cara, que era o meu pirangueiro do nosso barco, ele tinha 24 anos de idade. Ele parecia ter 50. Não tinha nenhum dos dentes da frente, ele parecia ter 50 anos. Porque tá judiado. É tudo. O calor, o sol, a umidade, são tudo enrugado. Essa senhora, a dona Nair, ela deve ter uns 45 anos no máximo. Tem quase a minha idade. Então só quem foi lá e viu e presenciou ele pode ter ideia. As casas, elas ficam ou no morro mesmo, 5, 6 metros por cima, ou ela está em palafita, porque o rio vai subir 7 metros na cheia. Às vezes entra dentro das casas. A arquitetura é fantástica. Eles têm uma outra tábua, um outro assoalho, que eles ficam e flutua dentro da própria casa. É assim, caramba, por quê? Porque senão eles descem da rede e pisam na água. E fica com o pé molhado. E a casa tem 2 cômodos. O quarto, que é a sala, que eles penduram a rede, e a cozinha. Tá faltando alguma coisa, né? Não tem banheiro. Uma casa com banheiro é luxo. Assim, encanado, então, não existe. O que eles fazem? Eles puxam algumas bombas de mangueira e aí leva para algum lugar para eles poderem pegar na caneca para não descer até o rio. Mas é água do rio. Agora vai a gente beber essa água do rio pra você ver. E o mais engraçado é que parece, você falou da FUNAI, eu acho que os índios têm mais atendimento e estrutura do que essas pessoas. Porque a FUNAI vai lá e com mais frequência do que eles podem fazer, eles mandam um cara lá. Então isso aqui é um trabalho tão sensacional que, de verdade, é inspiração. É por isso que a gente faz, porque a gente viu a necessidade. Eu acho que assim, realmente a gente não consegue mostrar a realidade que é a realidade. Também a gente não tem muito interesse de fazer sensacionalismo, mas assim, a gente escuta histórias de chorar. Uma criança chegou pra mim, eu falei, e aí, o que você vai ser quando crescer? Ele falou, doutor. Eu falei, mas doutor médico ou doutor dentista? Doutor das águas. Porque ele queria fazer o que a gente faz pra eles. Pra eles é muito importante o que a gente faz. Eles esperam a gente chegar um ano, porque eles não têm outros, gente. E no começo do projeto, eles desconfiavam da gente. Vocês são políticos, mas hoje esse ano não é ano de eleição. Vocês vão voltar o ano que vem? E a gente voltou. Eu tenho amigos lá. São meus amigos. Eu vejo muito mais eles do que muito amigo meu. Então, assim, são histórias, assim, se a gente parar para pensar que nem a história deles, se você for conversando com eles, vocês vão ver o tamanho da dificuldade que é. E eles estão sempre sorrindo, sem dente. Engraçado isso. Mas vocês não sofrem? Não. É muito engraçado, assim. Eu chego de lá, eu demoro umas 2 semanas para voltar. Porque a gente começa a ver uma agressividade de graça com tudo que a gente tem aqui. A gente é privilegiado pra caramba. Lógico que a gente tem problemas. Mas igual eles têm problemas muito piores e eles não conseguem. E eles não veem isso como um grande problema. E eles conseguem ser felizes e montam a família. A família começa cedo. Então assim, a menina de 12, 13 anos está grávida, mas o cara tá do lado. E é o mesmo, cara. A gente fez programa de saúde da mulher. Começou a uma atividade sexual, porque, as crianças não sabiam, e a gente descobriu que tinha muita DST. E a gente começou a fazer trabalho de HPV, fazer Papa Nicolau. E esse ano a gente fez bucal também por causa de colo de útero. A gente está fazendo trabalho de pesquisa, a Fleury está ajudando, a gente está fazendo o apoio da Unisa. Tem bastante gente envolvida no projeto, mas que não dá para ir para lá. Uma pergunta muito, como que eu faço para ir para lá?
Difícil, porque assim, a gente tem vagas limitadas para isso, tem que ser muito específico, e a gente tem equipe fixa. É muito complicado você levar voluntário novo. Chora. Chora e trava, chora e não trabalha. E a gente entende, né? Então assim, tem que tomar muito cuidado com quem pode ir para um projeto desse, porque você tem que ser firme. Senão você não trabalha, você só chora. A coordenadora da recreação, no primeiro e segundo ano do projeto, ela chorava o tempo inteiro. Porque ela ficava vendo as pessoas da comunidade, diretamente da comunidade. E é uma realidade extremamente complicada, porque assim, mas existe um tratamento. Agora, os ribeirinhos, que ninguém conhece, são os mais sofridos. Porque eles não têm apoio, eles têm um vale pesca para não pescar durante um ano, só que eles demoram 5 dias para ir buscar e demora mais 2 dias para gastar, depois eles demoram mais 5 dias para voltar, dá 12 dias. Aí ele tem que voltar durante 3 meses, eles ganham uma verba. Tá? Então assim, Bolsa Família nessa região funciona. Por quê? Porque é isso que eles precisam para viver. Só que eles precisam estar com a carteirinha de vacinação em dia. Aí eles não conseguem a mulher para vacinar. Aí eles não ganham Bolsa Família. Tem o Vale Luz para Todos também, porque a geradora é importante para manter a eletricidade, para manter o peixe, para eles assistirem TV. Né? Eles têm, eles sabem, eles são tudo flamenguistas lá. Mas assim, o projeto Luz para Todos é gerador, e às vezes o gerador não tem gasolina. Porque eles preferem usar a gasolina no barco para ir fazer as coisas do que para iluminar a comunidade. É uma realidade completamente diferente. É uma realidade... É Brasil. É assim, quando eu fui para lá, eu falei, pô, eu quero conhecer a Amazônia. Mas eu nunca imaginei da dificuldade que era. Eu só pensava no boto. Tem foto com o boto. Né? Eu fiz depois, vocês entrarem no Facebook lá, me adicionaram, tem foto. Só pensava na parte do bonito, né? Tipo, a Amazônia. Mas eu não conhecia o lado das pessoas que moravam lá. E a nossa estratégia, para finalizar, é que a gente gostaria que eles ficassem na região. A gente não gostaria que eles saíssem dali, porque a Amazônia é nossa. E a gente sabe muito bem que tem muito lugar lá que brasileiro já não entra. Então a gente está querendo dar condição para essa população formarem comunidades mais estruturadas para eles manterem o local com a gente. Porque é muito difícil você viver ali. Então, faltou a escola, eles pegam o barco, eles são muito nômades, eles mudam muito. Então, a nossa intenção é fazer com que o barco preencha quase 80% das necessidades de saúde dele. A gente funciona como uma UBS. É o bem. A gente não ganha nada com isso. Pelo contrário, a gente está doando aquilo que a gente tem, a gente está deixando de trabalhar no consultório, está deixando de abandonar a família. E o governo de Manaus homenageou a gente por serviços prestados à população de Manaus. Ou seja, a gente está em projetos sociais do país, sem dúvida nenhuma. E a gente não... Mas a gente acredita sempre em união, a gente acredita sempre em conversa, porque realmente é aquilo que você falou, não dá para mostrar a realidade, não dá. Por mais que eu convoque um voluntário novo, por mais falar de tudo que aconteceu, ele só indo lá para a gente ver a necessidade. Legal. Alguém tem mais alguma pergunta? Eu tenho uma pergunta, como é que eu ganho a medalha? Eu posso te dar uma medalha se eu fizer a avaliação, mas eu já garanto. Ele vai avaliar a sua voz. Só que assim, ó, a Kari, aqui a gengivite também precisa, não pode estar sem a gengiva. Vai que, né? Eu sempre quando eu dou a palestra, eu coloco, eu vou de medalha, porque eu não tenho cara. Então assim, eu sempre vou eu vou sempre... Semana passada no dentista, Despesa, né, gente? Despesa. Mas assim, ó, o projeto da Kari é só um estímulo, na verdade, né? Mas é muito significativo pra gente. Pra gente significa muito uma criança sem cárie na Amazônia, porque quando a gente começou o projeto, ela não tinha dente. E elas choravam de dor, mesmo. É muito triste você ver uma criança chorando de dor. É de doer, é de doer. Então assim, a gente conseguir fazer ela não ter cárie mais, pra gente é um grande orgulho. Tecnicamente falando, como dentista, como profissional, é um sucesso absoluto de um programa preventivo, que não envolve só atendimento, envolve todo um complexo, até dos médicos, até da educação, da recreadora, da farmácia, então é tudo uma coisa só.